Olá, pessoal. Eu sou o professor Antonino e este aqui ao meu lado é o professor Mariano. Estamos juntos no projeto Estude para o Enem, um projeto do Farias Brito com o curso Agora Eu Passo. Estamos ao vivo na nossa aula inaugural e selecionamos alguns tópicos de química que sejam importantes para a sua prova do Enem. Selecionamos, evidentemente, tópicos que sejam importantes na química do cotidiano. O seu bom dia, Mariano. Bom dia, professor Antonino. Olá, caros amigos. Estamos aqui, como o professor Antonino disse, para levar até vocês informações importantes, dicas importantes nesse nosso projeto, que é o Estude para o Enem, em parceria com o Agora Eu Passo. E hoje vamos levar até vocês assuntos e dicas que são cruciais na hora da sua prova. Pois é, pessoal. Dos primeiros assuntos que foram selecionados, vamos aqui para a nossa tela. Nós colocamos os equilíbrios no sangue. Então, vamos tentar discutir o efeito tamponante no sangue. Vamos tentar discutir, Mariano, o fato do sangue ter um pH relativamente fixo. No caso, o sangue, o principal componente do pH do sangue é o gás carbônico da nossa respiração, não é verdade? É verdade. E no sangue, esse gás carbônico, o CO2, ele forma um equilíbrio, que é um assunto importante. Equilíbrio e deslocamento de equilíbrio. Deslocamento do seu equilíbrio, né? Inclusive, Mariano, vamos montar logo para o nosso aluno aqui o equilíbrio do CO2 em água. Então, você observa o CO2, veja, o CO2 já dissolvido no sangue, em água, ele forma H+, e ele forma a espécie HCO3-. Evidentemente que existe a formação do HCO3- por vias metabólicas também do próprio organismo, mas todas originadas do mesmo gás carbônico. E o que vai reger o pH do sangue é a concentração do glorioso H+. Lembrando, né, Tonino, que quanto maior é a concentração desse H+, mais ocorre uma redução no pH. No pH, maior acidez. Maior acidez. Maior acidez. E que, inclusive, isso pode trazer problemas sérios como a acidose, né, devido ao aumento dessa concentração de H+. E a concentração do bicarbonato ali, Antonino, ele é importante para manter esse sistema tamponado, para manter, no caso, o equilíbrio do pH sanguíneo. Porque mesmo você fazendo ingestão de substâncias ácidas ou substâncias básicas, o sangue, ele tem, como o Antonino falou, essa característica tamponada, que é de manter esse pH constante, que inclusive você poderia dar uma ênfase, Antonino, nessa questão do tampão. É verdade, pessoal. Tampão, na verdade, uma solução, ela é dita tampão quando ela consegue manter o pH em intervalos praticamente constantes. Ele varia um pouco para baixo, um pouco para cima, mas a variação pode ser considerada desprezível. E no caso, para nós termos um tampão, nós precisamos de uma mistura de substâncias, como você viu nessa reação. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos de substâncias com caráter ácido fraco e a sua base conjugada. Você lembra desse conceito de base conjugada? Teoria de Bronsted-Lowry, Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Pois é, então a gente vai ter um ácido fraco, como o ácido carbônico, o CO2 dissolvido em água, e a sua base conjugada, o íon bicarbonato, como nós vimos aqui. Então, para resumir a ideia para o aluno que nos assiste, Mariano, se a concentração do H+ aumenta, né, se esse equilíbrio anda para a direita, voltando para a nossa tela aqui, a concentração do H+ aumenta e a acidez também aumenta. Se esse equilíbrio desloca para a esquerda, a concentração do H+ diminui e a acidez também diminui. Não é verdade? Mariano, vamos tentar colocar alguns tópicos aqui. Por exemplo, a concentração do CO2 aumenta no indivíduo que tem uma dificuldade respiratória. O que é que a gente pode prever dessa circunstância? Quando ele tem uma dificuldade respiratória, automaticamente ocorre um aumento da concentração de CO2 no seu organismo, e esse aumento de CO2, Antonino, ele vai provocar um deslocamento do equilíbrio para a direita, o que vai causar um aumento da acidez, certo? Isso. E o pH tende a diminuir. Pois é. Agora você imagine uma situação inversa, uma respiração ofegante. Vamos aqui, Mariano. Aumentou a concentração do CO2, deslocou o equilíbrio, deslocou para a direita, aí, por consequência, aumentou também a concentração de H+. O meio ficou mais ácido, o pH diminuiu, o pH do sangue diminuiu e pode, inclusive, fugir dos padrões
normais limites para um ser humano, tá? E no caso do indivíduo com ansiedade, né, uma respiração ofegante, ocorre uma maior liberação de CO2, ocorre uma redução na concentração de CO2 sanguínea, provocando um deslocamento desse equilíbrio que você mostrou, o equilíbrio do CO2 aquoso. Ao ocorrer embora, né? A redução na concentração desse equilíbrio, aliás, na concentração de CO2, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, como vocês podem perceber. Esse equilíbrio deslocado para a esquerda reduz a concentração de H+, e provoca automaticamente um aumento no pH sanguíneo, o que também foge aos padrões normais, que seria definido aí como uma alcalose sanguínea. Alcalose sanguínea. Na verdade, para você que está nos assistindo, o pH do sangue vai variar mais ou menos entre 7,2 e 7,4, que é o aproximadamente. Normal. Então, se abaixar demais ou se aumentar demais, o indivíduo vai ter problemas em manter a sua capacidade respiratória. Ele pode oscilar, dentro dessa faixa. Quando o Antonino diz baixar demais, não é demais, não. Um pH, por exemplo, 6,8 já traz consequências desastrosas para o organismo do indivíduo. Então, veja que esse tampão, em torno de 7,2 e 7,4, nesse intervalo, ele é fundamental para a manutenção de uma vida, digamos assim, saudável, um padrão normal para o pH sanguíneo. E ele precisa ser mantido naquele valor, o organismo tem que funcionar 100% o tempo inteiro. Né? Então, os componentes desse sistema tamponado, eles são essenciais nesse processo. No caso, o CO2 solubilizado em água. Que dá o ácido fraco. Que dá o ácido fraco, no caso o ácido carbônico, que vai se ionizar, vai liberar o H+, na forma de íon, né, em meio aquoso, e o ânion, bicarbonato, que é fundamental nesse sistema tampão, porque esse íon bicarbonato, ele vai funcionar liberando, no caso, ou capturando H+, quando ocorre um excesso de H+, deslocando o equilíbrio na direção do CO2, né, desfazendo, no caso, o ácido carbônico, transformando ele de volta em CO2 e água, e esse equilíbrio ele vai funcionar da mesma forma. Se o meio for básico, o H+, ele é consumido, e o ácido carbônico formado a partir do CO2 tem que deslocar novamente o equilíbrio para a direita para repor aquele H+. Quer dizer, o tampão ele funciona dessa maneira, controlando o pH, tanto quando ocorre inserções no sistema de substâncias ácidas ou substâncias básicas. Então, ele tende a manter uma parte importante da química, que é o equilíbrio químico. Aí, no caso, o tampão funciona ou se propõe a essa finalidade. É verdade, pessoal. Então, nessa situação, deu para revisar um pouquinho de ácidos e bases e deu para revisar também um pouquinho de deslocamento do equilíbrio com o conceito de acidez no conceito de pH. Não esqueçam, esse assunto de deslocamento do equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, ele é importantíssimo para a sua provinha do Enem. E interessante, Antonino, que o CO2, que se fala tanto da questão do CO2, que a gente inclusive vai citar hoje ainda em questões ambientais, ele está presente, por exemplo, na água. Você tem a água mineral, é comum quando você vai adquirir água mineral com gás ou água mineral sem gás, né? É verdade. Com ou sem gás. No caso, o gás que se refere é o CO2, que altera o pH da água. Exatamente. Ele altera porque ele produz íons H+, e faz o pH da água ser um pouco menor do que 7. Muito bem, então vamos lá. Vamos para o nosso próximo tópico, pessoal. Nós selecionamos um pouco de química ambiental. Evidentemente, falou um pouco de química ambiental, a gente vai ter que falar sobre a poluição, que é o mundo que a gente vive hoje em dia, né? O descarte, o lixo, o resíduo, ele é importante que a gente conheça e que a gente consiga dar um destino correto. Então, dentre os primeiros problemas a serem abordados, nós vamos falar dos óxidos de enxofre. Os óxidos de enxofre produzidos principalmente na queima de combustíveis fósseis, né? A nossa matriz energética mundial é basicamente baseada em petróleo. Então, o petróleo, um combustível fóssil, petróleo, carvão. O petróleo, o carvão mineral, né? Que inclusive tem um teor de enxofre maior do que o encontrado no petróleo. Vale ressaltar que as tecnologias modernas já vêm trabalhando no sentido de minimizar
essa concentração de enxofre nesses chamados combustíveis fósseis para que eles possam ser utilizados de uma forma mais dinâmica e de uma forma menos agressiva ao ambiente. Porque uma das preocupações, como o Antonino frisou, que temos hoje é reduzir o descarte de materiais. Então, hoje existem os chamados programas dos 3 R's, né, Antonino? Que é reutilizar, né, reciclar e, no caso, economizar. No caso, você reduzir a quantidade de materiais que eventualmente você descarta. Então, você associando essa redução de materiais a uma reutilização dos materiais com o processo de reciclagem, então você consegue, de certa forma, manter um equilíbrio entre os materiais que utilizamos, o que descartamos e o ambiente de um modo geral. E frisando também, pessoal, que o enxofre ele pode também ser proveniente de fontes naturais. Uma erupção vulcânica, ela joga enxofre na atmosfera. Aliás, você citou uma questão interessante, porque a maior parte do enxofre ainda vem das erupções vulcânicas, muitas delas imperceptíveis. O problema é que quando o homem começa a interferir no equilíbrio é que gera o dano irreversível ao meio ambiente. O que o Antonino está dizendo é que no ambiente existem as fontes naturais e as fontes antropogênicas, né? Quer dizer, a presença do enxofre, ele vem de fontes naturais, mas também vem de ações humanas. As nossas ações no dia a dia, quer dizer, é inevitável você não ter descarte, porque tudo que você produz, tudo que você transforma, vai de alguma forma gerar descarte. Então vamos lá, Antonino. Mariano, esses óxidos de enxofre, eles vão gerar um problema ambiental que já é conhecido do aluno, né? É verdade. Chuva ácida. A reação dos óxidos de enxofre, no caso o SO2 e o SO3, esses óxidos de enxofre no ambiente, eles, na verdade, reagem com a água, formando um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Vale ressaltar, Antonino, que quando o SO2 reage com a água, ele forma um ácido fraco, que é o ácido sulfuroso. Esse ácido, por si, é instável e, na verdade, os problemas causados por ácido sulfuroso são muito pequenos. O problema é quando o SO2 é convertido em SO3. SO3, ocorre uma oxidação na própria atmosfera, Na própria atmosfera. Agora, é interessante que essa oxidação do SO2 para SO3, ela tem uma alta energia de ativação. Então, não é um processo que ocorra de forma, assim, tão simples. Ocorre e que, na atmosfera, a própria utilização dos combustíveis fósseis com o uso de catalisadores, eles facilitam a conversão do SO2 em SO3 e esse SO3 na atmosfera vai gerar o ácido sulfúrico. Vai gerar o ácido sulfúrico. Que vai trazer chuvas ácidas, aí os problemas já são conhecidos. Agora, pessoal, vindo aqui para a nossa figurinha, dá para você perceber também que existem outros óxidos que também trazem acidez na chuva. Por exemplo, aqui você percebe o NO2, não é um óxido de enxofre, evidentemente é um óxido de nitrogênio, e ele vai produzir ácido nítrico, e também vai trazer acidez à chuva. Só que o problema maior da chuva ácida ainda é provocada pelos óxidos de enxofre. Você frisou um assunto importante. O ácido sulfúrico, Antonino, por natureza, ele é um ácido fixo. Para que o aluno possa entender melhor, é um ácido que quando cai, por exemplo, num sistema, num manancial, ele se solubiliza e ali ele permanece, certo, naquele manancial por um bom tempo. Ele não volatiliza. Ao contrário do ácido nítrico, ele é um ácido líquido mais volátil. Então, a permanência dele... Quer solução aquosa, né? Ele consegue escapar. O tempo de ação dele naquela área é um tempo reduzido. Então, talvez por isso que o problema maior venha do ácido sulfúrico e não do ácido nítrico. E Mariano, e os problemas acarretados por essa chuva ácida? A acidez do solo? A acidez do solo, desgaste, por exemplo, de peças metálicas. Você vê, por exemplo, distorções de estátuas de mármore. A gente tem até uma figurinha dessas aqui, né? Só para ilustrar. Pronto, olha aí. Uma estátua de mármore, você vê no detalhe que a estátua já estava um pouco envelhecida, mas com o tempo, a ação do ambiente da chuva ácida, você vê que a estátua perde completamente. Pronto, eu vou aproveitar a distorção que você mostrou ali. Aquela estátua ali de mármore, ela era constituída inicialmente por um sal, que é o carbonato
de cálcio, que é o principal constituinte do mármore. A chuva ácida transformou esse carbonato de cálcio em sulfato de cálcio, que é o gesso aqui. Então, essa é como se eu tivesse transformado uma imagem que, a princípio, era de mármore, numa estátua de gesso. Então, você vê que o gesso ele ocupa um volume muito maior do que o mármore. Quer dizer, o volume ocupado pelo sulfato de cálcio é maior do que o volume ocupado pelo carbonato de cálcio. É verdade. Então, você vê a distorção nítida da figura, além do que, mesmo que ocupasse volumes diferentes, você vê que a ação dele não vai ter um grau de organização que tinha antes pela ação da própria reação. Não vai conseguir mais o desenho da estátua. Peças metálicas, né, também sofrem desgaste. Peças metálicas, acidez do solo, alteração de pH da água, o que leva a um desequilíbrio, alterando temperatura, levando à mortandade de peixe. Então, você tem uma série de consequências causadas por essa chuva ácida. É tudo por causa do nosso combustível. Mariano, vamos para o nosso próximo tópico aqui, o smog fotoquímico. Na verdade, o termo smog é um termo em inglês, né? É uma mistura das palavras smoke e fog, que foi criada na Inglaterra para poder designar aquela camada de poluentes secundários, uma camada oxidante que surge em ambientes bem poluídos, formado por óxidos de nitrogênio, pelo ozônio e também por hidrocarbonetos que se oxidaram até aldeídos, até acetilnitratos e que são bastante agressivos para o nosso sistema respiratório. Lembrando que esses hidrocarbonetos, eles surgem, Antonino, do próprio combustível, porque no processo de combustão, o ideal é que esse combustível fosse transformado em CO2. Apesar dos problemas gerados pelo CO2, esse CO2 ele é vital, inclusive para o equilíbrio térmico, porque o CO2 ele mantém a chamada temperatura no nosso sistema, evitando as chamadas inversões térmicas, porque durante o dia você tem a radiação, e essa radiação ela aquece os gases que mantém a temperatura, certo, na nossa atmosfera. À noite ocorre o inverso. Nós não temos os raios diretamente, mas o calor que foi absorvido por esses gases durante o dia, eles vão manter o chamado equilíbrio térmico. E o CO2, vapor de água, eles participam ativamente desse processo. Acontece que a queima dos combustíveis de forma incompleta, a quebra parcial deles gera alguns hidrocarbonetos e alguns óxidos desses hidrocarbonetos, no caso, o aldeído, que não deixa de ser um componente oxidado desse hidrocarboneto. Então, esse componente oxidado do hidrocarboneto na atmosfera, além de ser prejudicial, causa uma espécie de névoa sobre a atmosfera. Você observa em determinadas cidades que praticamente você não vê as cidades quando você tem uma fotografia, uma vista de cima da cidade, porque ela está encoberta por aquela névoa. Então, existem várias cidades, por exemplo... E o efeito climático muitas vezes ajuda também, né? Por causa da inversão térmica. Exatamente. Aí você tendo essas partículas que são pesadas, normalmente mais pesadas do que o ar. Então, elas ficam em suspensão ali numa área relativamente baixa. E isso vai diminuir a fotoluminosidade, né? E vai causar toda essa problemática, além de sérios problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios causados por esse smog fotoquímico. Deixar claro também, Mariano, que o ozônio, pessoal, ele é útil na estratosfera. Na estratosfera ele tem a sua função de filtrar a radiação ultravioleta, mas esse mesmo ozônio na nossa baixa atmosfera, ele é extremamente agressivo para o nosso sistema respiratório. Inclusive, isso vai servir como agente oxidante para converter os tais hidrocarbonetos com a ação da luz solar em aldeídos que são agentes cancerígenos. Nitrosaminas também estão presentes nesse smog fotoquímico. Nós temos uma foto aqui que beira o lamentável de uma cidade, se você consegue ver a cidade, ela está lá embaixo. Problemas recentes ocorreram na China, né? Foi noticiado. Na América do Sul nós temos problemas assim em Santiago do Chile. Em São Paulo também, né? São Paulo. Então, essas regiões, isso vale ressaltar, que é um problema das regiões urbanas, onde você tem, mesmo não tendo uma industrialização, digamos assim, concentrada nessa área urbana, mas nós temos um grande fluxo de veículos, que nesse caso das áreas urbanas, são os principais responsáveis por essa ação ambiental e deixa toda essa problemática para o ambiente.
É verdade. E Mariano, também falando um pouquinho do CO2, mas você já tocou no assunto do efeito estufa, não foi? Exatamente. O efeito estufa, que a estufa é necessária para manter a temperatura do planeta. O problema é o aumento excessivo na temperatura causado pela produção excessiva de gás carbônico. E deixando claro que o CO2 não é o único gás estufa. Não. Ele é o que responde por cerca de 50% dos gases estufa, mais metano, o ozônio, o próprio ozônio produzido como poluente secundário, óxidos de nitrogênio e o próprio vapor d'água também tem efeito estufa. Lembrando que o CO2, né, ele, como o Antonino falou, é o principal citado nessa questão do efeito estufa pelo volume dele em relação dos outros gases. Mas o metano, que você citou, ele é cerca de 21 vezes mais potente na retenção. A capacidade de estufa dele é maior, mas a a quantidade dele é menor. É menor. E esse metano aparece muito nos lixões. Né? A liberação da decomposição da matéria orgânica vai gerando esse metano que tem uma capacidade de retenção de calor muito maior do que a do próprio CO2. Mas lembrando que o CO2 que aparece na atmosfera proveniente dos combustíveis fósseis, o grande problema, Tonino, é porque o ciclo não fecha. O combustível fóssil, ele leva milhões e milhões de anos até se formar. Ele é queimado, o CO2 vai para a atmosfera, mas ele não vai retornar num ciclo como acontece com os biocombustíveis. Exatamente. Então, a questão do CO2 recente dos biocombustíveis, a grande vantagem do biocombustível é o ciclo do CO2 se fechando em todo um processo de uma cadeia produtiva. Você usa, elimina e depois capta novamente. Capta novamente no crescimento daquele vegetal e daqui a pouco esse vegetal já está pronto para gerar energia novamente. Mariano, selecionamos mais um tópico. O aluno percebe aqui, o programa é ao vivo, pessoal. O aluno percebe que a ideia tem que ser tratada de forma bem rápida. São flashes. E nós vamos agora para o assunto que não podia faltar, que é a parte de água. O primeiro tópico desse assunto, desse contexto de água, é a potabilidade da água. O que viria a ser a água potável? Um assunto interessante que você tocou, porque muitas vezes as pessoas confundem água destilada com água potável, Antonino. Lembrando que a água destilada é a água que você procura retirar, certo? Todos os materiais particulados e não particulados que estão no sistema aquoso. E a água potável é a água que está apropriada para o consumo. Então, essa água potável, ela tem que ter padrões que você possa consumir sem trazer problemas ao seu organismo. Quando a gente está lá no ensino fundamental, a gente aprende que é água e sais minerais. Água e sais. Água e sais minerais. A ideia... Essa é a ideia legal, porque o cara diz, eu tenho água, mas sais minerais. Como se o sal mineral só tivesse presente na hora que ela tivesse potável. Sim, Mariano. Então, como é que a gente pode trazer para a população uma água em condição de uso? Bom, nós temos a estação de tratamento. A água, para trazer ela para a estação de uso, lembre-se que a água ela tem várias fontes. Nós temos água subterrânea, temos água de superfície. E aqui no Brasil é muito comum a captação de água de superfície. Aqui mesmo nós somos abastecidos por água que fica em reservatórios como açudes, rios. Então, essa é a chamada água de superfície. E essa água de superfície, você vê que ela está exposta à ação do tempo. Então, nela tem folha, restos de madeira, às vezes até fezes de animais como pássaros. E às vezes tem algum animal mesmo que... O animal pereceu ali e ficou, né? Então, ela tem que passar por todo um processo de tratamento para poder se tornar uma água com condições de uso. Então, você começa ali com a água bruta, que é a água captada do açude. O nosso reservatório, o rio, o açude, e a água passa para uma etapa química, onde ela sofreria coagulação e floculação. Pronto. Essa etapa química ela é interessante porque você... lembrando que a água bruta ela passa por um sistema de pré-filtro, que é para tirar aqueles resíduos que não precisam ir para a estação de tratamento. Ela sofreu uma filtração nessa etapa de entrada. Nessa etapa de entrada. Uma filtração grosseira. Grosseira, né? Que é para tirar aqueles resíduos em suspensão. Galhos, folhas, animais mortos, aí já sai. Aí nessa etapa de floculação você adiciona o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio e um meio alcalinizante. E pode ser cal, óxido de cálcio. Então, o sulfato de alumínio tem uma ação interessante, porque o alumínio,
né, o cátio, em meio aquoso, ele vai formar uma espécie de gelatina, como o hidróxido de alumínio. Vamos usar uma linguagem que o aluno entenda. Então, esse hidróxido de alumínio, ele fica como se fosse um gel, como se fossem pequenos pedacinhos de gelatina. E ele vai impregnar as impurezas. Então, aquelas impurezas que estão na água vão impregnando nele, aí vai pesando e ele vai decantando. Decantando, aí tem um tanque de decantação. Lembrando que para ela decantar, essa água tem que ficar um período. Então, é o período de repouso, na etapa de floculação. Depois que decantou, retira-se a parte sobrenadante do material decantado. E realiza-se uma filtração normalmente em filtros de areia. Pronto. Com porosidades diferenciadas. Essa areia com porosidades diferentes são os poros que vão retendo partículas de tamanhos diferentes que foram formados na etapa de decantação. Outra etapa química aqui, Maria, na etapa de... Essa etapa ela é crucial, porque na etapa anterior, na filtração, ela reteve as partículas que anteriormente estavam em suspensão, através do filtro, mas nessa etapa não houve o processo de eliminação dos chamados micro-organismos, uma etapa que vai eliminar possíveis germes presentes nessa água. Então, a cloração é que tem essa ação específica. O cloro, na forma de hipoclorito, tem uma ação germicida. E o flúor, ele é colocado como uma forma de alcançar a população. A saúde pública. A saúde pública, é uma questão de saúde pública, porque o flúor ele é essencial para uma prevenção da saúde bucal. E aí, finalmente, chega na residência do... Aí ele vai para o sistema, vai para o reservatório e daí para o sistema de distribuição. E não pode esquecer de frisar, Mariana, também que tem estação de tratamento que usa o filtro carvão ativado para tirar odores da água. Exato. E nessa etapa que você falou ali de cloração, poderia ser usado o ozônio que você falou anteriormente. Que foi tratado como poluente. Agora, essa etapa para retirar odores depende muito da água coletada, da origem dessa água. Porque se for uma água que tem odores, é inevitável que você use mecanismo para ir retirando esses odores, para que a água não chegue com esses odores até as residências. Mesmo sendo que esses odores, às vezes, não causem nenhum problema, mas é desagradável essa água ser consumida com os odores. Você abrir a torneira e sai aquele cheirinho já característico. E, Mariano, colocamos também o assunto de osmose reversa. Isso é um assunto interessante, que é muito usado aqui no Ceará, mas eu vou deixar isso aí para você comentar. Pois é, pessoal. A osmose reversa seria exatamente, o nome já está dizendo, o inverso do fluxo osmótico. O que é a osmose? A passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, na osmose reversa, eu vou tirar o solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por diferença, por aplicação de pressão. Vai fazer o inverso do que você faz. Vou fazer o inverso. Porque o nosso semiárido, ele tem água salobra, ele tem água salgada no subsolo, ele não tem água potável. Então, como tirar a água para servir a população? Como sair com água pura de uma água que está salgada? A destilação é muito cara. Então, a osmose reversa seria uma saída. Já estamos sendo avisados aqui, pessoal, que nosso tempo acabou, ainda bem que deu para a gente dar o nosso recado aqui, a nossa meia hora. Bem que a gente gostaria de passar mais tempo aqui com vocês, mas é porque tem outros que vêm aí para passar dicas por vocês e certamente estaremos aqui em novos encontros, passando novas dicas para vocês e continuem nessa escalada rumo ao seu sucesso na universidade. Continue com o projeto Estude para o Enem, com o Agora Eu Passo. E sucesso para todos vocês. Um abraço e até a próxima.